Depois de uma verdadeira batalha política, a medida provisória sobre a reestruturação dos ministérios do governo Lula foi aprovada no Congresso. Um resultado que evidenciou também as fraquezas do Planalto em sua relação com o Legislativo. Na quarta-feira, houve pressão intensa do presidente da Câmara, Arthur Lira, que chegou a sugerir que uma derrota era possível. O acerto só veio depois de uma intervenção direta de Lula. Passada a aprovação, partidos da base e aliados de Lira mantiveram as críticas ao governo e sugeriram que as dificuldades podem se repetir em outras votações se não houver mudanças na articulação. O governo, sem uma maioria no parlamento, não pode achar que partidos independentes são obrigados a pautar e a votar matérias de interesse do seu governo. O Ao Ponto de hoje analisa a complicada aprovação da medida provisória dos ministérios e as questões centrais hoje para o governo e para o próprio Arthur Lira no Congresso. Para ajudar a gente a entender esse cenário, convidamos o repórter Lauriberto Pompeu e o coordenador de política da sucursal do Globo em Brasília, Thiago Faria. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 2 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Lauriberto Pompeu, bem-vindo aqui ao Ponto. Queria começar falando sobre esse dia longo que foi a quarta-feira, né? Um dia de muitas negociações para garantir a aprovação da MP dos ministérios na Câmara. Vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho o passo a passo dessa articulação. Logo de manhã, o presidente Lula convocou uma reunião de ministros da área política e líderes, falou também por telefone com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Naquele momento, qual era o diagnóstico? O que o Lira disse para o Lula logo cedo, Lauriberto? Opa, tudo bem, Carol? Primeiro, obrigado pelo convite para participar do podcast. E agora, o que aconteceu foi que assim, a gente vê que o dia já começou com o governo sob tensão, né? Porque, inicialmente, essa MP, a previsão era para ter sido votada na terça-feira. E no dia seguinte seria votada pelo Senado. A previsão era essa para ter uma margem tranquila para não perder a validade. Não foi o que aconteceu. Lira chegou a pautar a MP, mas a Câmara só votou o marco temporal. Enfim, teve aquela confusão e o governo já acordou na quarta ligado, né? Que estava acontecendo alguma coisa. E precisava ser feita alguma coisa, né? Para impedir a MP de caducar. E teve essa reunião por telefone, né? Na verdade, o que aconteceu foi o ministro Padilha foi lá na residência oficial do Lira e botou lá o presidente Lula na ligação e os dois falaram. E assim, até pela reportagem que saiu aqui da nossa colega Camila Tortelli, o presidente da Câmara, o diagnóstico que ele fez é o que todos os líderes partidários, inclusive até alguns da base, assim, têm falado todos os dias, que o governo não tem cumprido os acordos, que promete emenda, promete cargo, está disposto a trazer para o governo esses partidos mais do centrão, né? Republicanos, PP, União Brasil e tal, mas que não tem cumprido o que promete com a velocidade, assim, não tem previsão. Aí fica um clima de insatisfação geral, na Câmara principalmente. E foi isso que o Lira falou diretamente pro Lula, né? Para ele não ter essa alegação de que ele não sabe, de que ele está afastado, porque também tem muito dessa discussão de que ele fica viajando muito para fora e que não está cuidando pessoalmente da articulação política. Isso mudou ontem, quando ele falou com o próprio presidente da Câmara, né? E teve esse diálogo. E aí tem um ponto que o próprio Lula entrou na articulação, aparentemente foi o ponto de virada, né? O que ele falou pessoalmente com os líderes partidários? Então, a gente sabe que ele se reuniu, que ele falou por telefone com o Lira, que ele chamou o líder do União Brasil, Omar Nascimento, que é um dos principais aliados, o Lira, uma das pessoas também que mais vocaliza essa insatisfação com o governo e tal. Os dois se reuniram momentos antes da votação, de votar a MP dos ministérios. E teve assim, depois, né, o Elmar foi para a Câmara e se reuniu com a bancada e tal. E pelo que ele falou para os deputados e também tinha ministro lá, dirigentes do Partido Nacionais, foi que ele reconheceu que teve uma falha, ainda na época da transição, de montagem dos ministros, que o processo
pelo qual os ministros do União Brasil foram escolhidos não foi adequado, que ele meio que validou o que eles têm falado todo dia, né, que os ministros não representam a Câmara, que eles têm 3 ministros da cota do União Brasil, né, só que tipo, um eles dizem que é o Valdez Góes da Integração Nacional, é aliado do Davi Alcolumbre, senador, e os outros 2 são deputados, só que não representam a bancada, não foram conversados com a bancada nessas indicações. Pelos relatos do Elmar aos colegas do União Brasil, ele demonstrou estar aberto a solucionar esse problema. Ele reconheceu que tem esse problema e que está disposto a solucionar. Finalizou que pode, inclusive, mudar alguns ministros e tal para atender melhor a Câmara. Mas, assim, eu falei com alguns dirigentes do partido, eles não estão com muita fé que isso vai acontecer de verdade, porque também eles não querem, eles não querem. Eles reclamam, por exemplo, que o Ministério do Turismo. Tem o Ministério do Turismo, aí embaixo tem a Embratur, que está com o ex-deputado Marcelo Freixo, né? Então, assim, não adianta dar um ministério se a estrutura operacional do ministério não vai ficar com o partido também. Então, é uma equação ainda que eles não fecharam. Ele teve esse diálogo com o Elmar, ele falou com o líder do governo na Câmara, o Zé Guimarães, assim que aprovou, o Guimarães fez questão de mostrar isso numa coletiva. Então, assim, isso é inédito nesse novo governo, né? Porque até agora o Lula não atuou pessoalmente para aprovar nenhuma medida do arcabouço, nada, assim, pelo menos ninguém veio e falou isso. Ele realmente estava fora. Essa votação foi, o perfil, né, dela foi totalmente diferente do que ele tinha feito até então, nesse ano. Bom, e além de conversa, teve dinheiro, né? Liberação de emendas forte durante a semana. Ele tem liberado emendas impositivas, né? Assim, que são emendas que todo parlamentar tem direito, mas que o governo controla o ritmo, controla, assim, o dia que vai liberar e tal. Mas, assim, isso, assim, não tem também agradado tanto eles, né? Tipo, o próprio Lira já chegou a falar nos bastidores que isso até constrange o parlamentar, porque, enfim, essas emendas são nominais, né? Você vê o nome do parlamentar que indicou, e o que eles querem não é emenda positiva, né? São as emendas lá do RP2, que são emendas dos ministérios e tal, que, enfim, faz parte de um acordo. A emenda formalmente é do ministério, de um ministério, mas teve um acordo para os parlamentares indicarem, porque o STF barrou o orçamento secreto, né? E isso eles têm reclamado que não está sendo cumprido, assim, a contento. Lauriberto, tem uma leitura dentro do próprio governo e das lideranças da base no Congresso que realmente há falhas na articulação? Sim, muito por conta dessa questão de que o governo promete acordos, mas não cumpre. Ontem, até o líder do governo, Guimarães, o líder do PT, Zeca Disseu, eles reconhecem que tem várias demandas empresárias, vários parlamentares de emendas, de cargos do segundo, terceiro escalão, que são prometidas, mas que nunca se sabe se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 2 meses, se não vai ser. Então, isso gera um desgaste grande também. E que uma coisa que eles falam, principalmente, é que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Padilha, que ele não está empoderado dentro do governo, ele não consegue dialogar com os outros ministros para fazer andar essas promessas. Por exemplo, ele não consegue falar com o Ministério das Cidades, ou o Ministério da Integração Nacional, ou da Saúde, sei lá, para fazer liberar as emendas. Ele não consegue falar com outros ministros de outros partidos para abrir para partidos diferentes os cargos. Então, eles têm reclamado muito disso também. A reclamação na Câmara, e não há nada de imoral nem de ilegal nisso, por mais que se tente vender, elas são feitas e as reclamações elas são inerentes a todos os partidos. Deputados do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, como os deputados de centro, os deputados todos que fazem parte da Câmara reclamam. E não é possível que o governo, recebendo essas informações, não tomasse providências. O presidente Lula foi pessoalmente alertado por mim, já 2 vezes, e a última vez, quando me ligou ontem,
e de pronto eu me coloquei à disposição dele, porque todas as conversas minhas com o presidente Lula sempre foram muito tranquilas, pacíficas. Para quem acompanhou anteontem, essa jornada longa até a aprovação da MP na Câmara, conviveu com uma expectativa na parte ali do final da tarde, começo da noite, uma reunião tete a tete com Lula e Lira, que acabou não acontecendo. O presidente da Câmara chegou até a dizer que era fake news, que ele ia se encontrar com Lula pessoalmente. Na avaliação do governo, nos bastidores, pelo que você ouviu, essa reunião poderia acabar enfraquecendo os ministros responsáveis pela articulação e por isso que não aconteceu? Então, essa é uma avaliação que já tem acontecido há algum tempo, né? Tanto é que é o que o governo tem falado, tem dado como justificativa para o presidente não ter atuado pessoalmente até ontem, né? Que seria, tipo, o Lula se reunir com parlamentares, com líderes, com presidentes dos partidos, seria meio que esvaziar o ministério do Padilha. E realmente sim. Também tem a avaliação de que quando o presidente da República vai lá falar com o presidente da Câmara, no momento, em todo o contexto que estava acontecendo, seria uma demonstração, assim, tipo, óbvia, que o governo estava de joelhos, assim, estava fragilizado. Então, realmente, eles se importaram com esse simbolismo do que poderia representar essa reunião. Mas, assim, Lula, de certa forma, ele fez essa aproximação, né? Ele chamou o Amar Nascimento, o que é aliado do Lira, eles conversaram. Ele sinalizou que poderia chamar o Lira depois, mas o Lira nem sequer foi procurado pelo presidente. Bom, e aí não teve a reunião. Arthur Lira chegou na Câmara por volta de 7 da noite de quarta-feira, dizendo que havia uma insatisfação generalizada, que a Câmara não podia ser culpada se a MP não fosse aprovada. A partir daí, o que mudou? Como é que foi essa reta final aí até a aprovação da matéria já à tarde da noite, Lauriberto? Então, o que mudou, assim, primeiro seria uma medida muito drástica, né? Você deixar vencer uma MP dois governos totalmente diferentes, que tinham configurações totalmente diferentes de ministérios, né? Seriam mais de 10 que de um dia para o outro não ia existir mais. E segundo, assim, a Câmara, o Lira, depois de ter ouvido Lula, depois o Omar ter ouvido Lula, enfim, ele mesmo disse, né, presidente da Câmara, que dá um voto de confiança, dá mais uma chance para o governo para mudar a articulação. E assim, mesmo que não tenha derrubado, né, eles sentem que deram um recado, porque só de você levar uma medida importante dessa até perto do prazo de validade, você esvaziar ministérios importantes da base social, assim, de militância do presidente, que é o meio ambiente, que é a ministra Marina Silva, você esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas, você tirar algumas atribuições da Casa Civil, lá, da questão da ABIN, que deu uma esvaziada nas funções dela. A ABIN está na Casa Civil, mas esvaziou. Enfim, você esvaziar os ministérios e levar isso até a validade já foi um recado bem claro que o governo precisa mudar as articulações. E, enfim, a partir de agora, o líder já disse que não vai ter nenhuma matéria do governo vai ser aprovada se não mudar a articulação, se a Câmara não for mais contemplada com espaço no governo, com emendas, nenhuma das outras MPs vão ser nem pautadas. Mas é isso. A avaliação no final foi que a Câmara quis dar mais uma o próprio Lira disse, né? Quis dar mais uma voto de confiança, mais uma chance para o governo mudar o que ele tem feito até então com a Câmara. Agora, se na Câmara foi uma batalha campal, no Senado foi uma coisa bem mais tranquila. Teve algum outro ruído? O relator designado, o senador Jacques Wagner, deu uma reclamada por causa da pressa, porque faltavam algumas horas só para a MP caducar, mas passou 51-19 sem qualquer problema, né? Pois no Senado é diferente, né? A gente vê que, assim, se você lembrar da campanha, da própria campanha, muitos senadores estavam na campanha de Lula e viraram ministros. O Alexandre Silveira, o próprio Rodrigo Pacheco não declarou votos no Lula, mas você viu que ele recebeu em Brasília às vezes, então tem uma relação mais de proximidade, tem muitos ministros senadores, muitos ministros com relação com os senadores, né? O Valdez Góes
com o Davi Alcolumbre na integração nacional, tem o Renan Filho, do Transportes, enfim, tem vários ministros senadores de partes importantes, enquanto da Câmara, a gente vê que muitos dos ministros com partes importantes, a maioria é do PT, né? Então isso é uma queixa realmente que se reflete nessa dificuldade e facilidade na questão nas duas casas. Lauriberto Pompeu, como sempre, muito obrigado pela sua participação e volte aqui, porque assunto em Brasília não falta. Obrigada, Lauriberto. Um abraço. Tudo bem, obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite. Tiago Faria, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Ponto. O que aconteceu na quarta-feira, vamos focar aqui na Câmara, o Lauriberto falou bastante do que aconteceu do factual, mas a gente vamos destrinchar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho, a gente pode, me corrija se eu estiver errado, a gente pode olhar por dois ângulos o que aconteceu. Teve uma falha do governo na articulação política e também pode ter tido uma tentativa da Câmara de emparedar o governo. A gente pode dizer que houve um misto dessas duas coisas nessa longa sessão de quarta-feira à noite? Oi, Felipe, tudo bem? Acho que essas relações políticas têm tantas nuances que é até impossível a gente falar que tem só um ou dois fatores para explicar as dificuldades do governo, né? Acho que podemos falar até em mais de dois ângulos, mais de dois fatores que influenciaram ontem, né? Ontem a gente está falando na quinta-feira, foi na quarta-feira a votação na Câmara, nessa quinta no Senado. Então, são vários fatores que explicam essa dificuldade do governo na relação com o Congresso. Claro que, no fundo, é tudo uma disputa de poder e disputa de dinheiro, uma disputa de quem tem mais controle, vamos dizer assim, sobre o orçamento, além de influência sobre decisões que interessam. Isso não foi falado ontem, isso não estava como uma condicionante na votação dessa MP que reestruturou os ministérios, mas a gente tem acompanhado uma disputa clara de forças naquela questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Teve uma decisão do IBAMA de barrar os estudos preliminares para fazer essa exploração, para a Petrobras fazer a exploração, e aí isso teve a ver com a votação de quarta? Não, e indiretamente acaba que sim, porque quem manda no IBAMA hoje é um grupo de ambientalistas, e há uma insatisfação em parte dos parlamentares porque o Lula entregou ao IBAMA e outros órgãos da área ambiental do governo a ambientalistas. Até o ano passado, se a gente lembrar, era o Ricardo Salles que mandava lá. Então, são pequenos detalhes que vão montando todo um cenário de insatisfação do Congresso com o governo Lula. E os mais citados, obviamente, são as emendas, são cargos que o governo não entregou. Isso é o que influencia a decisão do Congresso de barrar ou não um projeto que é prioritário para o governo? Claro que influencia, são fatores preponderantes, mas também são outros fatores, como essa decisão do IBAMA, e a sinalização ali, a declaração do Lula que não vai rever a decisão em uma canetada. Então, quem tem acesso a essa decisão, essa disputa por quem tem acesso a esse tipo de decisão, é um fator que influencia essa relação do governo com o Congresso. E tem fatores até, digamos assim, mais paroquiais. Para você ter uma ideia, a gente ouviu aqui de algumas fontes que o Lira estava revoltado ontem. Uma das coisas que deixou ele muito irritado é o fato de o Flávio Dino, ministro da Justiça, ter ido a um evento nessa semana, no início da semana, em Alagoas, foi lá entregar recursos para a área de segurança pública e não convidou o Lira. O Flávio Dino foi lá num evento ao lado do governador, atual governador, que é aliado do Renan Calheiros, um adversário do Lira lá em Alagoas. E o Lira ficou muito incomodado de não ter sido convidado para participar de um evento no seu reduto eleitoral. E são pequenos gestos como esse, um convite, né, que o governo tem pecado e que tem afetado essa relação do governo com o Congresso, que historicamente há uma relação tensa, né, vamos dizer assim, uma relação de fricção, algo comum nesse modelo que a gente tem de presidencialismo de coalizão, em que o governo é compartilhado com os partidos,
para poder montar uma base aliada. Em algum momento essa relação também foi conturbada com lá, se a gente voltar lá atrás do FHC, com a Dilma nem se fala, né? Foi até sofreu um impeachment. O Temer chegou a correr sérios riscos no Congresso, na época que foi alvo de denúncias por causa do caso da JBS. O Bolsonaro também sofreu até entregar o controle do orçamento para o Centrão. Aí acontece que todo mundo achou que com o Lula ia ser diferente, até pela fama que ele tem de negociador, de bom articulador, mas é uma memória de um outro momento da vida política. Pré-impeachment, pré-Bolsonaro, um período em que o Lula chegou a ter 80% de aprovação, e como mostrou até na época o Mensalão, ele tinha uma outra relação ali com o Congresso, né? Agora, se a gente pegar o resultado eleitoral e as pesquisas de avaliação que saíram agora nesse começo de ano, o resultado da eleição foi uns 51-49, então há uma disputa clara de poder e de influência e de ideologias na Câmara, né? É um Congresso muito mais dividido do que a época que o Lula foi presidente. Tiago, a pressão do Lira e do Centrão sobre o governo vai continuar, né? Tem a possibilidade do Lira, inclusive, represar pautas de interesse do governo? Exatamente. O Lira já deixou claro nos bastidores que não vota nada enquanto o governo não mudar a forma dessa relação com o Congresso, não mudar a sua articulação política. E mudar a articulação política é o quê? É o próprio Lula se colocar para jogo ali como o fiador desses acordos que estão sendo firmados e não estão sendo entregues. A reclamação recorrente, inclusive em relação ao ministro Padilha, é que ele não entrega, né? Ele faz os acordos e não consegue nomear indicados de cargos que já foram prometidos, liberar emendas. Então, a gente até retomando a memória, né? No governo Dilma tinha um ministro que ficou famoso pelo apelido de Garçom do Planalto, até um deputado do Rio, Luiz Sérgio. E por que desse apelido? Porque ele só anotava os pedidos dos deputados, mas não entregava nada. E o Padilha está assim também, né? Está meio como um garçom do Planalto. E agora o governo está em pânico, porque a MP que redesenhou os ministérios era só uma das MPs que o governo precisa aprovar. Tem uma fila ainda que vence, inclusive, nos próximos dias, que também podem caducar, perder seu efeito. Uma delas é o do Minha Casa Minha Vida, que é um projeto vitrine, vamos dizer assim, do governo. O governo relançou o programa nesse ano, com novos critérios, e o Lula já viajou para inaugurar casas para serem entregues, que foram entregues. Então, tem uma série de outros projetos prioritários que, se o governo não resolver, o Lira não vai pautar. E sem o apoio do Lira para pautar, para convencer os líderes a aprovar, o governo vai ficar paralisado. E não adianta contar com o Senado, como vimos hoje, nesta quinta-feira, o Senado aprovou a toque de caixa, ali, a MP, porque se não passar antes na Câmara, nem chega no Senado. Não é um fator que o Lula vai conseguir ignorar, né? Vai ter que refazer essa relação com o Lira, com os líderes da Câmara, porque senão ele vai perder a governabilidade. Tiago, o relator designado para MP no Senado, o Jacques Wagner, que é um parceiro do governo, ele deu uma certa reclamadinha, falando que o Senado não gosta muito de aprovar, de votar e analisar projetos que chegam ali com uma pressão de tempo. No caso, eram apenas algumas horas. Essa relação entre as duas casas do Congresso também vai precisar de um trabalho, não só do Lula, mas também dos dois líderes se entenderem nos próximos meses e anos. Exatamente. Tanto a relação do Lira com o Lula precisa passar por uma DR, né, vamos dizer assim, quanto do Lira com o Pacheco. Essa reclamação do Jacques Wagner tem como pano de fundo, inclusive, a disputa que paralisou o Congresso no início do ano sobre o famoso rito das MPs. É uma coisa meio burocrática interna ali, mas que faz muita diferença para o governo, porque a reclamação era que a Câmara, por ser inicialmente quem avalia as MPs, levava muito tempo e deixava para o Senado avaliar só no véspera do prazo. Então, qual foi a saída ali que o Pacheco defendeu? Que elas fossem discutidas antes numa comissão mista, como prevê, inclusive, a Constituição, mas que estava sendo ignorado por causa da pandemia, por causa da incapacidade dos parlamentares de se reunirem.
E agora que teve a análise na comissão e depois foi para o plenário da Câmara, aconteceu a mesma coisa. O Lira tem usado isso, inclusive, como exemplo de que, olha, não é passar pela comissão que vai resolver a questão. Então, essa relação do Lira com o Pacheco também é algo que vai ter que ser rediscutida, vai ter que passar por uma DR. Eles até voltaram a se falar depois de muito tempo, recentemente, mas novas fricções, vamos dizer assim, podem vir pela frente. Pessoalmente, eu não reivindiquei a ninguém, não pedi ninguém, não pedi ministério nenhum, não pedi emenda nenhuma e não pedi, Sadi, a cabeça de ninguém. Essas versões, elas são dadas. O que eu pedi ao governo foi respeito, reciprocidade, um tratamento institucional correto, que eu sempre tive na minha vida e continuarei tendo. Tenho ajudado o governo, sendo um facilitador das suas matérias, e tenho certeza que o governo, na sua parte mais íntima, sabe disso, os líderes partidários da Câmara sabem disso, e essas conversas, elas fazem parte do folclore, das dificuldades, das narrativas. Então eu apanho nas mídias sociais dos eleitores de esquerdas mais radicais, dos eleitores de direita mais radicais, mas nós somos acostumados com isso. Agora, voltando à Câmara, o que o Lira e o Centrão querem exatamente? Não tem mais orçamento secreto, mas o que está nessa listinha de demandas? Não é algo tão objetivo assim que a gente possa dizer é isso, viu, Felipe? Mas na prática o que ele quer é dividir o poder. O orçamento secreto, ele podemos dizer que ele acabou, mas ele acabou via emenda de relator, que era um mecanismo criado ali no governo Bolsonaro para dar uma espécie de bypass nos ministros. Mas sempre existiu, com outros nomes, e o dinheiro vai continuar existindo. Só vai mudar a forma como ele é operado. Até o governo passado, os parlamentares, quer dizer, na verdade, até antes do governo Bolsonaro, os parlamentares chamavam de emenda extra-orçamentária, que nada mais é do que essas verbas discricionárias dos ministérios, e a verba discricionária, no termo que os técnicos legislativos usam ali, é o dinheiro que o ministro pode escolher para onde vai. Não é, por exemplo, pagamento de salário, dinheiro para conta de luz, que são despesas obrigatórias, mas é dinheiro para obra, para comprar trator, é aquele dinheiro que os parlamentares podem escolher, inclusive, eles eram chamados para escolher para onde mandar, para qual cidade mandar. E no orçamento secreto, quando o Congresso aprova a emenda do orçamento secreto no governo Bolsonaro, logo no início, eles passaram a não precisar mais bater na porta do ministro. Eles mesmos, os parlamentares, podiam já mandar os recursos para a cidade dele, diretamente lá para o prefeito aliado, por exemplo. E agora, com o fim das emendas de relator, isso voltou para o controle dos ministros. E o que o Lula quer? O Lula quer que eles conversem com os ministros, que os ministros tenham esses controles. Então, quando o Lula dá para o MDB, vamos supor assim, um Ministério das Cidades, para o deputado ir lá conversar com o Ministério do ministro do MDB, e o ministro do MDB vai decidir para onde vai. E aí ele não vai atender o deputado do União Brasil, nem do PP, ele vai mandar esse dinheiro para o deputado do partido dele, né, aliado dele, que em alguns casos, como a gente vê em Alagoas, o deputado do MDB é rival do PP, né? Então, por que o Lira era aliado do Bolsonaro? Porque ele era ele que fazia essa gestão desse orçamento, do dinheiro que vai para esses ministérios, que hoje vai para os ministérios, mas que, no fundo, a ponta são essas prefeituras. Ele virou quase um sócio do Bolsonaro no governo, um primeiro-ministro. E agora, pelo que se desprende das declarações, pelo que se desprende dos bastidores ali, é que ele quer voltar a ser esse primeiro-ministro. A partir desse episódio da MP dos Ministérios, o que deve mudar na articulação política do governo Lula? Eu acho que essa votação da MP na quarta-feira, que não era um tema, vamos dizer assim, um tema prioritário para o Congresso, era um tema que foi usado para passar um recado. E foi um choque de realidade para o Lula. Ele achou que ia aprovar os projetos sem muito esforço. Eu ainda não sei te responder o que exatamente vai mudar. É justamente o que a turma lá do Palácio do Planalto está discutindo agora. Enquanto a gente fala, por exemplo, fim de tarde dessa quinta-feira, o Lula está reunido com o senador Davi Alcolumbre no Palácio do Planalto. O senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado,
é um dos mais influentes ali no Senado e é fiador de pelo menos 2 ministros hoje no governo e que prometeu ao Lula entregar votos no Congresso do União Brasil. O que a gente pode dizer é que o próprio governo já fez um meia-culpa e sabe que vai precisar mudar essa relação com os parlamentares, se quiser ter um mínimo de governabilidade. Agora, assim, nessa semana, o que estava em risco era uma MP, que, como já disse até, não tinha tanto interesse no Congresso, não era um ponto de uma pauta de algum deputado, por exemplo. Mas, então era uma coisa mais sem importância. Agora, se não mudar, daqui a um tempo, daqui a uns meses, o Lira pode ter na gaveta uma série de pedidos de impeachment, por exemplo, como ele tinha, mais de 100 do Bolsonaro. E aí, como que o governo vai fazer, né? Vai ficar na mão do Lira? É isso que o governo está discutindo agora, e imagino que esse episódio seja um ponto de mudança dessa relação com o Congresso. Agora, a gente sempre deixa aquela pergunta mais complicada para o final. Tem um risco de alguma reforma ministerial por aí? O Lula agora à tarde disse que isso só aconteceria se houvesse uma catástrofe, mas a gente sabe que os ventos mudam muito rapidamente no Planalto Central. Pois é. E aí, nessa mesma entrevista que ele falou da catástrofe, perguntaram para ele se o Lira pode ganhar um ministério. E a resposta dele foi, se ele pedir, a gente vai ter que avaliar, né? Então, ou seja, ele só muda em último caso, mas deixa a porta aberta. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT, o PP teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema, se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. E isso de uma reforma ministerial tem ganhado força no Planalto, que antes era um tema quase proibido, principalmente em relação aos ministros do União Brasil, que tem 3 nomes nos ministérios, mas tem entregado menos votos. A gente fez um levantamento publicado nessa quinta-feira no Globo, tem entregado menos votos para o governo na Câmara que partidos que nem ministérios têm, como o PP e os Republicanos. O Lula não quer mudar, né? Ele disse hoje lá que só vai mudar mesmo se tiver essa catástrofe, mas ele sempre deixa essa porta aberta. E aí um bastidor interessante, Felipe, o Lira ficou muito incomodado nessa semana, além daquela viagem do Dino, né, mas com uma história que começou a circular de que ele havia pedido a cabeça do ministro Renan Filho, dos Transportes, que é filho do Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, e desafeto político dele. As famílias do Lira e dos Calheiros lá no Alagoas são rivais históricos. E o Lira foi a público, foi nas redes sociais, deu entrevistas, negar que tenha pedido demissão dele, que nunca faria isso. E aí o curioso é que, sendo verdade ou não, se ele pediu, não entrando nesse mérito, no governo agora o Renanzinho, como ele é conhecido, o Renan Filho, ele está sendo considerado quase que intocável, porque se ele for demitido vai cair na conta do Lira. E o Lira está falando, não, eu não pedi cabeça de ninguém. Na verdade, acabou tendo um efeito contrário desse vazamento. Thiago Faria, obrigada pela participação. Um abraço. Volto sempre aqui ao ponto. Eu que agradeço, um grande abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.